No programa Mais Destaque de hoje, continuamos conversando sobre as Santas Missões Redentoristas com os padres Inácio e o padre Rony. Quero perguntar para vocês é o seguinte: em 1988, nas missões que houve naquele ano, eu estava lá na celebração do Cruzeiro do Jardim Aeroporto. E naquela época o padre, eu quero que vocês dizem isso para os nossos caros telespectadores católicos saber que atitude tomar. Eu me lembro que o padre ele ainda relatou que aquele cruzeiro tinha um significado, mas que não era para as pessoas católicas uma imagem quebrada em casa, não era para deixar no pé do cruzeiro para ficar naquele local, que não era um local adequado. Eu pergunto para vocês, o que fazer com uma imagem que em casa aconteceu, né? Quebrou, alguma coisa aconteceu, a pessoa, o que ela fazia com aquela imagem? Tanto que chegando lá na comunidade, o pé do cruzeiro lá estava, desculpem a expressão, mas um lixo só, muitas imagens quebradas. E eu promovi com o pessoal lá, junto com a comunidade lá dos Santos Reis, uma limpeza. Limparam, estão organizando, né? E de fato, imagem quebrada. Primeiro, pode acontecer um acidente ou um incidente de você quebrar a sua imagem. Se é possível colar, não vai ter problema nenhum, ela não vai ficar com grandes defeitos, sem problema. Lembrando que a própria Nossa Senhora Aparecida, a imagem, foi encontrada quebrada, a cabeça separada do corpo. Perfeito. Para a época, 1700, né, eles colaram com cera de abelha mandaçaia. Aí depois, houve novamente em 1978, dia 16 de maio, um atentado à imagem, ela se quebrou. Amanhã, aniversário do atentado à imagem. Né? Em 1978, dia 16 de maio, que um rapaz entrou lá na Basílica Velha, ainda, Padre Lino celebrava a missa, estão roubando a imagem. E o guarda pôs a mão no ombro dele, ele soltou em cima do altar, ela se quebrou e ela foi refeita pelas mãos da professora Maria Helena Chartuni. Então, um testemunho bonito. Sim. Resumindo, ela diz, não fui eu quem restaurou a imagem, foi Deus que, através da imagem, restaurou a minha vida que estava em cacos. Poxa. Palavras dela, da professora Maria Helena Chartuni. Então, você colar, se possível. Não é possível, não tem como, porque foram pedaços perdidos. Aí. O que eu devo fazer? Ou começando pelo estilo de Santo Tomás, né, o estilo tomista, ele começa nas frases dele dizendo o não para depois dar a afirmação. O que não se deve fazer? Levar para pé de cruzeiro, porque o pé do cruzeiro não é lugar para isso. Nunca levar para o pé do cruzeiro. Não se levar para cemitério, também não é lugar de imagem quebrada. Não levar também para, às vezes, igrejas em beira de estrada. Imagem quebrada, a gente tem um respeito com a imagem. O que você faz? Lá no fundo do seu quintal, pega o martelo, quebra, acaba de quebrar, reza uma Ave Maria e enterra no fundo do seu quintal. Também não jogar no rio, não vamos poluir aí os nossos rios, já está tão difícil, né? Mas às vezes a pessoa quer jogar no rio. Não, com todo o respeito, você pega o martelo, acaba de quebrar, termina de quebrar em cacos e enterra no seu quintal. Lá vai trazer mais bênçãos ainda para você. Mas nunca leve para o pé do cruzeiro, porque lá não é lugar de imagem quebrada. O Santo Cruzeiro lembra para nós o lugar sagrado, onde Jesus derramou o seu sangue até a última gota, inclusive a água, de onde nos nasce a redenção e nos nasce os sacramentos, a igreja. Então, um lugar de um respeito. E imagem quebrada polui este lugar, que é o sinal da nossa redenção. É o sinal. Então, nunca leve imagem quebrada para o pé do cruzeiro. Você pode acabar de quebrar e enterrar no seu quintal. Se for um quadro, às vezes que é papel, né, rasgou, não tem como você refazer, também pode fazer uma fogueira, queimar, rezando uma Ave Maria, lá que Deus vai continuar protegendo você. E quando for adquirir uma imagem, por favor, olhe, porque tem imagens muito mal feitas e são muito feias. Então olhe uma imagem bem feita também, que é um sinal de Deus para nós. Poxa, padre, obrigado pela explicação. Qual é o significado do lema Santas Missões, unidos em Cristo com Maria, para viver e crescer em comunidade? Na verdade, esse lema, ele é uma síntese dessa explicação que nós demos das 4 etapas das Santas Missões. Sim. Houve uma época, no passado,
em que as santas missões elas eram entendidas mais num sentido espiritual. O lema da missão era: salva a tua alma. Se preocupava às vezes muito com a dimensão espiritual, mas se esquecia das outras dimensões do ser humano, porque nós somos um complexo de corpo, de alma, de mente, de coração. Tem o físico, tem o psíquico, tem o espiritual, ou seja, a pessoa humana, ela precisa viver em harmonia, né? Sim. Os velhos romanos já diziam: mente sã num corpo são. O corpo estando bom, ajuda o espírito sendo santo, ajuda o nosso corpo. A partir daí, e principalmente após o Concílio Vaticano II, ao qual o Padre Rony se referiu, no qual as santas missões passaram a adotar uma nova metodologia, então se percebeu que esta salvação, ela precisa ser integral, Camilo, ou seja, se precisa pensar no ser humano como um todo. E também passou-se de uma dimensão de fé meramente individualista para uma dimensão de fé comunitária ou social. Então, aos poucos, com o passar do tempo, toda esta realidade teológica, essa realidade eclesiológica, essa realidade de fé, ela foi sendo englobada nesse lema, que não surgiu de uma noite para outra, de um dia para outro, mas é fruto de toda uma caminhada desses últimos anos. Então, nós temos aí, o Padre Rony acabou de dizer, o sacrifício redentor de Jesus Cristo na cruz, que nós celebramos em toda a missa da qual nós participamos, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, que se atualiza, que se faz presente no altar, no santo sacrifício, é a grande motivação da nossa união. Quando nós nos unimos, a gente não se une para ser um clube, para formar um clube, para formar uma associação recreativa, uma obra social. Nós nos reunimos para sermos igreja. E a razão da nossa unidade é Jesus Cristo, que rompe com todo preconceito de cor, de raça, de sexo, de condição social. A força da união em Jesus acaba sendo maior. E aí entra de cheio a espiritualidade redentorista. Redenção, salvação. Nós nos unimos no Cristo buscando a redenção integral do ser humano. E o lugar privilegiado onde esta redenção, onde esta salvação ou a promoção humana acontece é na comunidade. E hoje em dia, a gente fala muito de rede, né, Camilo? Sim. Nós temos a rede mundial dos computadores, sim, nós temos as redes sociais, nós temos tantos outros formatos de rede. E a rede básica da nossa vida é uma paróquia organizada numa rede de comunidades, uma comunidade organizada numa rede de setores, todos com esta finalidade de fazer prevalecer Jesus Cristo, o motivo maior de ser da nossa fé e da nossa religião. E aí, é claro, complementando o que o Padre Inácio já disse, sim, né? Lembrando o texto que eu citei agora há pouco, eles continuavam perseverando com Maria, mãe de Jesus, tudo isso acontecendo neste caminho que foi Deus que escolheu. Não podemos nos esquecer da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, que diz lá para nós: nestes tempos que são os últimos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher. Esse é São Paulo aos Gálatas. Sim, sim. Então, por isso, abrangendo tudo isso, nós colocamos essa união em Jesus Cristo, que se expressa na vida de comunidade, com a presença de Maria, que é o caminho que Deus escolheu para entrar na história humana e que nos deu Jesus. Porque se Ele é o Redentor, Santo Afonso, nosso fundador, vai dizer que Maria é corredentora, porque ela participa integralmente com Jesus na obra da nossa redenção. Então, não pode haver uma igreja sem a presença de Maria, não pode haver um grupo que se reúne como igreja sem a presença de Maria, porque nela tudo se refere a Jesus Cristo. Se a gente for olhar levando até num detalhe maior, no lado biológico, Deus escolheu esse caminho, o filho que ela gerou é filho de Deus, mas o sangue que passou pelo cordão umbilical e chegou a Jesus é o sangue de Maria. Sim, então, sim, no corpo de Jesus, na redenção de Jesus, o sangue que ele derramou na cruz é o sangue redentor, está presente de alguma forma também o sangue de Maria. Isso não dá para negar.
Tá certo. Nós estamos apresentando o programa Mais Destaque e hoje estamos falando sobre as missões redentoristas. Estão em nossos estúdios o Padre Inácio e o Padre Rony. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta. E nós estamos de volta com o programa Mais Destaque. Hoje estamos falando sobre as missões redentoristas. Estão em nossos estúdios o Padre Inácio e o Padre Rony. E eu lhes pergunto, quem é a irmã missionária nas Santas Missões? Nós temos associadas conosco um grupo de religiosas. Elas são provenientes de várias congregações religiosas que também são missionárias, Camilo. Sim. E tem essa parceria conosco, redentoristas, participando deste processo missionário que nós realizamos em cada cidade onde nós pregamos as Santas Missões. Por exemplo, aqui em Alfenas, nós temos a irmã Tereza Mendonça, que está na paróquia de São Pedro Apóstolo, e a irmã Rita, que está na paróquia de Nossa Senhora de Fátima. As duas são da mesma congregação, são da congregação de Missionárias de Cristo, que tem a sua base, que tem a sua sede em Jundiaí, no estado de São Paulo. E tem a irmã Lourdes, que está aqui conosco na paróquia de São José e Dores, que é da congregação das Mensageiras do Amor Divino. Mais ou menos, numa linguagem assim de parentesco, a congregação das Mensageiras de Cristo são primas nossas. Mensageiras do Amor Divino. Mensageiras do Amor Divino, porque um padre redentorista, juntamente com uma outra religiosa, que são os fundadores desta congregação. Então tem uma proximidade de carisma, tem uma proximidade de espiritualidade também, e outras irmãs missionárias. Normalmente, cada irmã missionária trabalha em 2 missões por ano. Uma no primeiro, outra no segundo semestre. Hoje nós temos um grupo de 7 irmãs que se revezam conosco na pregação das Santas Missões. A Congregação das Irmãs Mensageiras nasceu, até por curiosidade, em Aparecida. Foi fundada em Aparecida e agora, dia 18 de maio, elas completam 60 anos de fundação religiosa, né, entre as irmãs que trabalham conosco. Então elas vêm e ficam normalmente 3 meses, mais ou menos, ou 4 meses na paróquia, e junto com o missionário coordenador, elas coordenam os trabalhos, principalmente da primeira e segunda fases aí das missões. Um trabalho importantíssimo também. Certinho. Quando vocês, missionários redentoristas, vão trabalhar em alguma cidade, sempre encontram apoio nos meios de comunicação local? Aí toca para mim, né, Padre Rony? Não, porque assim, o nosso costume é o seguinte, sabendo da importância dos meios de comunicação, que atinge aquelas pessoas que são fervorosas, que são participantes ativas das comunidades e das paróquias, mas também sabendo que os meios de comunicação atingem pessoas, evangelizam pessoas que talvez não tenham uma ligação maior com a comunidade, nós damos muito valor para a nossa presença nos meios de comunicação. E principalmente nos grandes centros urbanos, nas maiores cidades, pelo menos um missionário ou 2 ficam liberados, têm uma disponibilidade maior de tempo para o trabalho nos meios de comunicação. Devido um pouco à minha experiência, devido um pouco à minha formação, normalmente eu estou meio que enfronhado nessa área, né? Escrevendo para sites, para redes sociais, fazendo programas em rádio. Agora, a gente não encontra sempre a mesma facilidade, a mesma abertura como nós estamos tendo aqui em Alfenas. Isso a gente tem que ser, tem que ser exato, tem que ser correto, né? Agora é interessante assim que às vezes acontece que a princípio, quando nós chegamos numa cidade, numa paróquia, às vezes o pessoal fala assim: nossa, é padre, o que padre sabe fazer é discurso, fazer sermão, vai ficar fazendo aquele falatório na cabeça da gente. Eles né? dizem isso? Às vezes não dizem em palavras, mas nas atitudes. Né? Tem até um caso interessante
eu não sei se eu lhe falei, nós fomos pregar as missões numa cidade aqui de Minas, uma cidade de porte grande. Éramos eu e outros 2 colegas responsáveis pelos meios de comunicação. Nós fomos numa determinada rádio, o dono a princípio nos deu 5 minutos. Falou, não, 5 minutos está de bom tamanho, eu conheço vocês, os padres, vocês... Aquela história, mas né? é muito pouco, né? Não dá nem para esquentar a conversa, né? Mas a história é a seguinte, para encurtar a conversa. No último sábado das missões, eu entrei no ar ao meio-dia e saí às 7 horas da noite. Puxa. A cada hora eu tinha um convidado em estúdio, eu tinha 2 linhas telefônicas de estúdio abertas para a participação do ouvinte, eu tinha dois pontos de linha em 2 igrejas, mais 2 viaturas percorrendo a cidade para entrevistar as pessoas. Ou seja, aquele dia a audiência da rádio simplesmente bombou. Estourou. Conseguimos alguns brindes tal para fazer um sorteio. Os comerciantes ligavam na rádio protestando porque eles não tinham sido solicitados para dar brinde. Dá oportunidade para eles também. Dá oportunidade para eles. Então, assim, porque como o Padre Rony falou, quando ele falava da formação, no seminário a gente tem um certo preparo para isso. Depois entra o dom pessoal, a capacitação, sim, a experiência que a gente vai fazendo, né? Então, muitos lugares que a gente vai, a gente tem quase que conquistar na marra esse espaço. Mas quando a gente tem essa abertura, como nós estamos tendo aqui em Alfenas, é muito mais facilitado. Né? Sim. Mas em todos os lugares em que existem as diversas plataformas, a gente sempre, ao chegar nos primeiros contatos, a gente vai também com o pároco atrás das pessoas, dos diretores, para ver a possibilidade de abertura para um trabalho, mesmo uma inserção de pequenos chamadas, pequenos spots durante os breaks comerciais, né? E principalmente nesta terceira fase, uma abertura maior de um espaço para os programas nas rádios também. Sim, né? Sim. E aí sempre, Padre Inácio, que a gente sempre conta com ele, pelo traquejo, aí, pela experiência, e às vezes por outros compromissos, que a gente não tem só esse trabalho, nós temos outros compromissos com a congregação, com a província, às vezes ele não pode se fazer presente, aí sobra para o Padre Rony aqui ir para a rádio. O magrinho que está aqui do lado, sabe? Sobra para o nosso magrinho. De modo aqui. geral, aí nós dois, a gente tem mais um pouco de traquejo, transita melhor nessas plataformas, então sobra para a gente fazer também esse trabalho. Já teve cidade também que eu fui para a missão e fiquei só para esse tipo de trabalho. Então, de você fazer de 2 a 4 horas de programas diários em rádios, às vezes 2 rádios você sai de uma e à tarde você está em outra rádio, fazendo também programas, às vezes programas diferentes, com outro estilo, porque são rádios, às vezes, de estilos diferentes. Então, você vai ter que preparar o programa de estilos diferentes. Você tem que dançar conforme a música, né? Você imagina, eu, padre, missionário, já cheguei a fazer programa numa rádio, estilo daquelas rádios rock, pesadão, sabe? Você imagina eu entrar lá para fazer um programa numa rádio que só tocava rock, sabe? Mas assim, a gente entra e faz com a cara e coragem, o que a gente não dá conta, Deus complementa, né? Mas assim, hoje, sobretudo na situação de mundo, na situação de sociedade hoje, o meio de comunicação ou os meios de comunicação são imprescindíveis para a evangelização missionária e para a evangelização da igreja como um todo, né? Aqui na cidade de Alfenas, a gente está tendo uma abertura muito grande das rádios. A Rádio Atenas e a Rádio Universitária, por serem mais musicais, estão fazendo chamadas, veiculando spots das Santas Missões. Na Rádio Cultura, todos os dias às 9 horas, nós estamos tendo o programa das Santas Missões, com uma audiência bastante grande. Nós estamos escrevendo para o Jornal dos Lagos e tendo essa oportunidade com você aqui na TV Alfenas, né? Além da cobertura jornalística que os veículos de comunicação fazem de sua própria iniciativa. Né? Perfeito. Qual a importância da música nas Santas Missões? A música faz parte, a musicalidade faz parte da vida do brasileiro, né? A música como um todo. E é claro, a música também sempre fez parte da vida cristã. Já começa lá com os cantos gregorianos, etc. e tal, né? Os chamados cantos litúrgicos. E aí a importância também
da música como um meio de evangelização, dos dois sentidos. Primeiro, o canto litúrgico como tal, das celebrações, das liturgias, né, que é muito importante, a gente tem muito isso, uma escolha também de cânticos fáceis, cânticos populares e tudo. E, além disso, hoje um pouco menos, porque o nosso mundo já é um mundo tão barulhento, as grandes cidades, de modo geral, já tem um barulho muito grande de propagandas, isso. Antigamente, em todas as cidades, principalmente nas menores, a gente tinha também a música externa, né? Usando ou o alto-falante da igreja, ou nas comunidades a gente montava o som para chamar as pessoas para as celebrações. Então, normalmente, meia hora antes, a gente utilizava aí o aparelho de som para uma música que fosse marcante, o aviso, o convite e uma música de evangelização. Por um bom tempo nós tocamos a música Vá Pensiero, que é da obra de Verdi, né? E depois, em 1966, né, um dos nossos padres que tinha um ouvido apurado para esse tipo de coisa, Padre Lino, ouviu a música do Nino Rosso, Il Silenzio, e achou interessante, falou, essa música é boa para as nossas chamadas. E a partir dali, uma primeira experiência na missão de Mogi das Cruzes, em 1966, nós começamos a utilizar a música do silêncio. Então muitos ainda hoje escutam a música, lembram das missões. Exatamente, porque é uma música de fato marcante, que a gente tocava sempre na torre da igreja ou nas diversas comunidades, meia hora antes de começar cada celebração, fazia a chamada e o convite e depois uma outra música. Hoje em dia já se torna muito complicado esse uso externo desse tipo de chamadas, né? Até porque algumas cidades, o próprio sino da igreja, as pessoas que moram perto entram até com ação e você não pode nem tocar, né? Então ficou um pouco mais difícil. Mas mesmo assim a gente usa das músicas, de outros momentos, meios, mesmo a gente falando agora há pouco dos meios de comunicação, nos programas, a gente sempre vai tratar de determinado tema, a gente já procura uma música sem ser de igreja, porque existem muitas músicas populares, estamos falando de música, não o barulho e a falta de melodia, de letra, etc. de hoje, que a gente encontra muito por aí. Tem muita coisa boa que é difícil de achar e muita coisa descartável, literalmente, não é isso, né? Mas a gente usa dessas músicas até populares para a evangelização também. Sim. E há que se pensar na música como instrumento de oração também, né? Quando o próprio Santo Agostinho já falava que quando eu canto, eu estou rezando 2 vezes. Então a música, ela nos acompanha em quase todos os momentos da nossa vida, né? Certamente a pessoa se lembra, vamos dizer, começou a namorar ao som de uma determinada música, de repente uma música que marcou uma determinada ocasião mais sofrida. E, para a gente, a música como força de oração, como instrumento de oração também, que é imprescindível, né? E o nosso povo tem muito isso, a nossa gente, e o brasileiro já tem uma musicalidade no sangue, então a música como força de oração é muito grande. Tanto assim que nas Santas Missões nós temos, além de todas aquelas composições, todo aquele patrimônio da Igreja Católica, nós temos músicas que foram compostas especialmente para o trabalho missionário. E temos no nosso grupo, como o Padre Anchieta, pessoas que são compositores, que têm também, colocam esse dom a serviço da coletividade, né? Certo. Que função desempenha um irmão na congregação dos missionários redentoristas? E o que quer dizer ser noviço redentorista? Nós falamos lá no começo um pouquinho a história, a fundação da congregação, e lá no começo, em 1732, Santo Afonso reuniu um grupo de padres com ele, e também alguns leigos que estavam com ele para evangelizar. É interessante na história, muitos depois deixaram, e um período ele ficou só ele, Santo Afonso, e o irmão Vitor Curcio. O irmão, ele tem
quase a mesma formação do padre, alguns menos, outros também fazem a teologia, outros fazem formação especial. Nós temos irmãos que são formados em economia, em administração, formados em comunicação, formados em informática, que têm o seu trabalho. Eles são missionários conosco, passam, a gente vai falar, já falamos um pouquinho desse o ser noviço, o ano do noviciado, a gente chama de noviço esse ano que não tem um estudo acadêmico, mas dentro da congregação um ano de mais oração, de maior conhecimento da própria estrutura da congregação, do trabalho, da espiritualidade. E nós chamamos esse período então de noviciado. Quem está passando por esse período, sim, nós chamamos de noviço, isso que é o ser noviço. Após o noviciado ele faz a profissão religiosa, emite os votos religiosos, pobreza, obediência, castidade, a gente falou um pouquinho lá atrás também, né? Ele se torna missionário redentorista. E aqueles que vão, então, receber o ministério ordenado, vão se tornarem padres, continuam na teologia. E alguns também fazem a teologia, mas por vocação, por um chamado, quero ser missionário redentorista, quero ser religioso, trabalhar pregando até missões, mas sem ter um ministério ordenado. É um chamado que eu sinto de Deus. E a esses nós chamamos de irmãos. Eles são missionários como nós, né? Aqui na paróquia lá do Padre Homero, paróquia Nossa Senhora de Fátima, está o missionário, o irmão João Carlos. É irmão redentorista que prega missões conosco também. Tem esse trabalho e tem outros irmãos que têm outras tarefas, às vezes na própria casa, cuidam da parte da economia, cuidam da parte de compras, na administração, fazem esse trabalho. Rezam conosco, vivem conosco, têm a mesma vida, eles só não têm um ministério ordenado, é o que a gente diz. Uma linguagem bem mais simples, né? Eles não podem celebrar a missa e atender às confissões, sim, nem a unção dos enfermos, que é reservada ao padre ou ao bispo. Mas, mesmo os outros sacramentos, com a devida licença, né? O sacramento do batismo, assistência ao matrimônio, com a devida licença do bispo, eles podem fazer? Podem. Lá no Santuário de Aparecida, os irmãos que lá trabalham, com a devida licença do senhor arcebispo, as bênçãos dos objetos, etc., essa parte, eles também celebram e realizam. Então, eles são missionários redentoristas, por isso que a gente nunca diz os padres redentoristas, porque a congregação dos missionários redentoristas é formada por padres e irmãos, ou os não padres, que nós chamamos de irmãos entre nós. Sim. É uma coisa interessante, Camilo, a nomenclatura eclesiástica, às vezes é meio complicada para a compreensão das pessoas leigas, né? Sim. Uma vez numa cidade onde nós pregamos as missões, uma senhora veio falar preocupada comigo: padre, mas ele é tão novo, mas ele já está no vício. Ela não entendeu noviço, ela entendeu que o rapaz estivesse no vício. Né? Então a nomenclatura é um pouquinho complicada, né? Noviço é aquele que está fazendo um ano especial de preparação, ao final do qual ele faz a opção em se tornar missionário, padre ou irmão. Um compromisso temporário que vai sendo renovado a cada ano, por um período de 4 anos, que pode depois se tornar em perpétuo esse compromisso, né? Mas às vezes a nomenclatura, os termos usados, fica um pouquinho complicado, né? Mas assim, é um ano especial de preparação, né? E os irmãos que têm uma missão tão importante entre nós, talvez dos irmãos redentoristas, o mais conhecido, ele se tornou santo, São Geraldo Magela. Aqui no estado de Minas, na cidade de Curvelo, que fica, acredito, na região sul, né? Para cima de Belo Horizonte. De Belo Horizonte. Isso. É o único santuário dedicado a São Geraldo Magela. Que foi irmão. Que foi irmão, né? Igual esse santuário, só tem um na Itália. Todos os anos, por ocasião da chamada oitava de São Geraldo, são dezenas e dezenas de milhares de pessoas que visitam o santuário. Um irmão religioso, um irmão leigo, que chegou à glória dos altares também. Hoje, São Geraldo Magela, ele é o patrono das mulheres grávidas, das mulheres que aguardam o nascimento dos seus filhinhos. Tá bom, muito bem explicado. Nós vamos para mais um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. Eu pergunto para vocês quantos seminários da Congregação dos Missionários Redentoristas existem no Brasil? Bom, o Padre Rony já havia falado anteriormente
que aqui no Brasil nós somos organizados em 5 províncias e 4 vice-províncias. Cada unidade redentorista, como nós falamos assim, ela tem uma estrutura diferente. Eu falo da nossa estrutura de São Paulo. Para aqueles jovens que entram no nosso seminário para fazer o ensino médio, eles fazem este seminário na cidade de Aparecida. São 3 anos de seminário menor em Aparecida. Depois nós temos o chamado seminário propedêutico, que é um ano de preparação para a filosofia. A sede deste seminário é na cidade de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. Ali o jovem seminarista também, no seminário menor, ele passa 1 ano ou 2 em casos especiais. Durante este ano de propedêutico, além da formação interna, ele se prepara também para o vestibular, para fazer a faculdade de filosofia, que no nosso caso é realizada na Pontifícia Universidade de Campinas. Então ele passa para o seminário de Campinas, onde tem a duração de 3 anos. Então já estamos aí na 3ª etapa. Ensino médio em Aparecida, Seminário Santo Afonso, que é o primeiro seminário redentorista fundado no Brasil, em 1898. Depois, o propedêutico, vem a filosofia, a faculdade de filosofia realizada em Campinas, o ano de noviciado, que alguns o fazem em Tietê, outros o fazem em Goiânia, e os jovens seminaristas que aqui estão, são todos eles provenientes do noviciado de Goiânia. E, por fim, nós temos o curso de teologia, que é feito em São Paulo, morando em várias comunidades menores, algumas nas periferias de São Paulo, e os estudos teológicos são feitos no Instituto Teológico de São Paulo, onde alguns professores são redentoristas, outros são professores convidados. Eu mesmo, por quase 1 ano, lecionei nesse seminário também para os seminaristas do curso de teologia. No final desses 4 anos de teologia, o jovem que decide assumir para valer a vida religiosa redentorista, ele faz os votos perpétuos, depois vem a ordenação diaconal. O diaconato é para o sacerdócio aquilo que o noivado é para o casamento. Entendi. É um período Diaconato. próximo de preparação, com uma duração variada ali de 3 meses a 6 meses. É uma fase assim de transição para a ordenação para a vida ministerial. Nesse período do noviciado, em geral, o jovem que está se preparando para o sacerdócio, ele já é transferido para uma das nossas áreas de trabalho. Por exemplo, aqui em Alfenas, nós temos o diácono Denis, que está se preparando para o sacerdócio. Ele deve ficar padre no fim de agosto, na cidade de São José do Alegre, perto de Itajubá, aqui em Minas Gerais, e ele já integra a nossa equipe redentorista, já está conosco aqui em Alfenas. Aí depois, cada sacerdote é direcionado para uma das nossas comunidades, que pode ser as equipes missionárias ou qualquer outra frente de trabalho que nós tenhamos. Só completando, então cada Padre Inácio disse muito bem, cada unidade tem a sua estrutura, o seu caminhar, né? A única coisa que é, vamos dizer, unificada é esse período que a gente falou um pouco antes, o noviciado, que hoje no Brasil são esses 2 lugares, Tietê no estado de São Paulo e Goiânia, né, lá em Goiás, que reúne então os candidatos de todas as unidades do Brasil em um desses locais para fazer esse período especial aí de preparação para a profissão religiosa. E uma coisa que um conceito, uma mentalidade que vem crescendo muito hoje, Camilo, é assim: nós não nos tornamos redentoristas para uma determinada província, mas nós nos tornamos redentoristas para a congregação e para a igreja. Ocasionalmente ou acidentalmente, eu, Padre Rony, os outros redentoristas que aqui estão, aqueles que os nossos
espectadores conhecem de Aparecida, nós estamos na província de São Paulo. Mas, de repente, amanhã depois, o Padre Rony poderá estar trabalhando numa outra área, num país fora do Brasil, numa outra região. Quer dizer, importante ter esta mobilidade, essa disponibilidade para o serviço da congregação e para o serviço da igreja. Por exemplo, no meu caso, durante 8 anos, eu trabalhei como redentorista na vice-província do Recife. 6 anos morando em Garanhuns como missionário, 2 anos trabalhando no Recife como pároco de uma paróquia e também como professor no curso de teologia. De repente, nós temos colega trabalhando no Suriname, temos membros redentoristas trabalhando em outras áreas. O Padre Rony mesmo já trabalhou fora do Brasil. Quer dizer, importante essa consciência, essa disponibilidade de nós sermos formados redentoristas para a congregação. O fato de estarmos, vamos dizer assim, numa linguagem bem administrativa, lotados numa província, é um fato de uma circunstância que pode se alterar também. A gente pode trabalhar. Eu trabalhei no meu período, meu trabalho missionário. Eu morei 1 ano em Garanhuns também como missionário, trabalhando como missionário no Nordeste, e trabalhei como missionário durante 5 anos nos Estados Unidos, atendendo lá aos imigrantes brasileiros, portugueses e também a uma comunidade norte-americana com as irmãs de Notre Dame lá nos Estados Unidos. Então, é isso que o Padre Inácio falou, a gente trabalha aí na congregação que está espalhada nos 5 continentes, em 178 países. Sim. De repente, nós um dia vamos estar trabalhando lá na Sibéria. Lá na Sibéria, na Rússia, nós temos uma paróquia pequenininha, sabe, Camilo? Ela só tem 1.500.000 quilômetros quadrados de área. Poxa, mas né? Uma paróquia bem pequenininha. E é interessante que um dos redentoristas que integra a equipe lá da Sibéria, né? Lá, para você saber, para o nosso espectador saber, quando chega o inverno, a temperatura chega a cair a 40, 50 graus negativos. É um missionário redentorista irlandês que durante vários anos trabalhou no Ceará, onde o calor chega a 40, 50 graus. Então, ele saiu do calor do Ceará, de Fortaleza, para ir trabalhar na Sibéria num frio de 50 graus. Uma discrepância muito grande. Muito grande. Exato. Muito grande. Geralmente, o que os católicos comentam quando estão participando das missões? As pessoas têm uma lembrança muito gostosa, as pessoas têm uma lembrança muito positiva das Santas Missões. Primeiro fato que chama atenção, o resgate de muitas pessoas que estavam afastadas da Igreja Católica. Principalmente quando as Santas Missões estão acontecendo naquela fase das missões das famílias. Pessoas que às vezes estavam afastadas da prática da fé, afastadas da religião, pessoas que às vezes haviam abandonado a Igreja Católica, que acabam retornando. Sim. Isso é um fato que chama muito atenção e pelas informações que a gente tem, aqui em Alfenas já são muitos casos nesse sentido. Algumas cerimônias das Santas Missões chamam muita atenção também. Por exemplo, a procissão luminosa marca muito as pessoas. É uma grande concentração que se faz na noite da quarta-feira, que reúne centenas e centenas de pessoas. Nas missões de 2001, o jornal aqui da cidade até usou uma manchete muito interessante, porque quando teve as missões aqui, tinha acontecido também, ou estava acontecendo, uma campanha eleitoral. Sim. Aí o jornal usou uma manchete assim, o grande comício da fé. Que naquela época os candidatos políticos reúne. Quando teve as Santas Missões na minha cidade, o encerramento das Santas Missões, o Padre Rony estava lá também, foi inaugurada uma estátua do Cristo Redentor como marco do encerramento das Santas Missões. Só juntou 65, 70 mil pessoas de uma população de 90 mil. Né? Então, assim, são eventos que acabam ficando marcados na memória e na vida das pessoas. Gostaria que deixasse uma mensagem aos nossos caros telespectadores da TV Alfenas.
Nós queremos aí, em primeiro lugar, o agradecimento, né, à comunidade alfenense pela acolhida, né? Como só ia acontecer aos mineiros, o mineiro, de um modo geral, nós mineiros somos muito acolhedores, então esta acolhida que nós tivemos nesse período e nesse trabalho. Claro que nós viemos não plantar a fé em Alfenas, mas nós viemos cultivar a fé que aqui foi plantada, que já existe, e nós viemos regar, ajudar, fazer com que esta fé possa crescer e frutificar cada vez mais. Então, uma mensagem de esperança, uma mensagem de confiança e principalmente de perseverança. A você que participou, que se envolveu com todo o trabalho missionário, que você possa de fato perseverar, crescer na sua fé, na sua vida cristã e principalmente na vida de comunidade. Não deixar a sua comunidade, porque é na comunidade que nós alimentamos a nossa fé, é na comunidade que nós aprendemos mais sobre ela, que nós purificamos e crescemos nesta fé. Então que você persevere, não abandone, não deixe. Você que reacordou ou despertou novamente aquela fé que estava adormecida, aquela chama que estava quase se apagando, diminuindo, lá da luz que foi acesa no dia do seu batismo, que você agora possa cada vez mais alimentar a chama desta fé e tornar-se missionário, ou seja, levar com você a alegria de ser cristão, de ser filho de Deus, de pertencer a esta comunidade cristã católica, levar a alegria de trazer em você o Cristo ressuscitado, sem medo, mas na felicidade, na alegria de ser cristão, ser por, com e em Jesus, o ressuscitado, a luz do mundo, uma luz na sua família, no seu trabalho e na sua comunidade cristã, na sua comunidade de fé. Uma das músicas que nós cantamos nas Santas Missões, a letra diz assim: só nas Santas Missões nós temos uma festa bonita assim, um começo de lá do céu, onde a festa não tem mais fim. Me permite cantar? Pode. Só nas Santas Missões nós temos uma festa bonita assim, um começo de lá do céu, onde a festa não tem mais fim. Um começo de lá do céu, onde a festa não tem mais fim. Alfenas está vivendo um pedacinho de céu com a participação das Santas Missões. Se você não vier, nós vamos sentir a sua falta. Então, se você não está participando ainda, venha participar conosco para que, unidos em Cristo com Maria, nós possamos viver e crescer em comunidade. Grande abraço. Agradecemos imensamente as presenças do Padre Inácio e o Padre Rony no programa Mais Destaque. A você que nos acompanhou, obrigado pela companhia.